Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 9 do curso de Mecânica dos Sólidos e hoje nós vamos falar de propriedade mecânica dos materiais e lei de Hooke. Bom, essa aula é uma aula-chave no curso porque aqui nós vamos relacionar tensões e deformações nos materiais. Então aqui nós vamos estudar qual a ligação, né? Como as tensões e as deformações conversam entre si nos materiais, tá? Para começar, a gente vai falar sobre ensaios de caracterização, né? Ensaios de tração e compressão e resistência dos materiais. Cada material tem a sua própria resistência. É uma propriedade do material, né? Uma propriedade inerente, intrínseca daquele material. A resistência de um material é a capacidade que ele tem de suportar uma carga de maneira adequada, ou seja, sem apresentar ruptura ou sem apresentar deformação excessiva. Tá? E como é que a gente caracteriza, como é que a gente conhece essa propriedade do material? Através dos ensaios, né? Dos ensaios experimentais, principalmente os ensaios de tração e de compressão, né? Esses ensaios são ensaios realizados em laboratório. Então, eu vou coletar uma amostra do meu material, né? E vou levar até um laboratório para que ele seja caracterizado, né? Então, essa amostra, gente, ela é normatizada, ou seja, eu tenho normas que definem as características e os processos necessários para a caracterização de cada material. E dentro dessas normas estão bem definidas qual a forma e o tamanho que um corpo de prova de um determinado material precisa ter. Por exemplo, esse aqui é um corpo de prova. O corpo de prova é o nome que a gente dá para um espécime de um material que vai ser ensaiado, né? Quando ele já está no formato e no tamanho padronizado por norma. Então esse é um exemplo de um corpo de prova de concreto, né? Ele é um corpo de prova cilíndrico que pode ser moldado numa forma como essa aqui. Então ele pode ser moldado no laboratório, pode ser moldado no canteiro de obra, tanto faz. Tá? Esse corpo de prova ele é comumente utilizado, mas não apenas, para o ensaio de compressão do concreto. Tá? Esse outro corpo de prova aqui é um corpo de prova utilizado para ensaio de tração do aço, né? Ele tem esse formato de haste com uma seção transversal mais robusta aqui nas extremidades. Por quê? Porque esse material vai ser tracionado. Então eu vou ter uma garra mecânica que vai segurar aqui, uma outra garra mecânica que vai segurar aqui e essas garras vão tracionar, né? O fato de eu ter uma garra apertando essa extremidade, né, aplicando força aqui, vai causar uma série de concentrações de tensões e de deformações na região próxima aqui. Então eu não quero que isso influencie, né, no meu resultado. Então o que eu faço? Eu reduzo a seção transversal aqui nessa área intermediária para induzir a ruptura a acontecer aqui, longe da área de influência dessa concentração de tensão e de deformação. Tá? Então, por isso ele tem essa variação, né, de seção transversal. Ele é não prismático, certo? Agora que eu tenho o meu corpo de prova, né, produzido ou moldado, o próximo passo é levar até um equipamento para ser ensaiado. O nome desse equipamento é Máquina Universal de Ensaios. Tá? Então, a gente chama de Máquina Universal de Ensaios porque ele é um equipamento que não necessariamente executa apenas os ensaios de compressão e de tração. Eu posso executar vários outros tipos de ensaio aqui, de entalhamento, de flexão e por aí vai. Tá? Esse aqui ele é só um modelo específico da EMIC, né? O Instron. Existem vários outros modelos de várias outras marcas, com configurações diferentes, capacidade de carga diferente e tudo mais. Tá? Esse modelo é um exemplo. Ele tem aqui um módulo responsável pelos ensaios de compressão. Então tem até aqui um corpo de prova de concreto,
né, esse equipamento vai conseguir aplicar uma carga que vai comprimir esse corpo de prova e eu vou conseguir estudar o comportamento dele a partir da aplicação dessa carga. Tá? E aqui esse outro módulo é um módulo responsável pelos ensaios de tração. Então eu vou pegar aquele corpo de prova, por exemplo, do aço, ou pode ser de outro material, e eu vou prender aqui nas duas garras e esse equipamento vai conseguir tracionar o material para que eu também estude o comportamento dele sobre tração, certo? E aí como funciona o ensaio? A máquina ela vai aplicar um carregamento lento e constante, né? Um carregamento crescente que vai sendo vai crescendo através de sucessivos incrementos na intensidade da carga, tá? Então, a partir do momento em que ela começa a aplicar carga, o material vai começar a apresentar ou um alongamento ou um encurtamento, né? E a máquina ela consegue medir, né, esse alongamento ou encurtamento. Então, ao mesmo tempo que a máquina sabe qual o carregamento que ela está aplicando no corpo de prova, ela também sabe qual o alongamento ou o encurtamento que esse corpo de prova ao qual ele está sendo submetido. Tá? Então, a partir desses ensaios, eu consigo calcular as tensões e as deformações para cada instante de tempo. Então, em cada instante de tempo do ensaio, eu vou ter um par, né? Um par tensão-deformação. Para essa tensão aqui, medida nesse instante de tempo, eu tenho essa deformação aqui. Então, eu vou ter vários pares de tensão-deformação, né? A tensão vai ser obtida como? Através da razão, a gente já conhece, entre a carga aplicada e a área, né? E a deformação vai ser calculada como? A partir da razão entre o deslocamento, ou seja, o encurtamento ou alongamento da peça, dividido pelo comprimento original, né? O comprimento de referência da peça. Então, eu vou ter, para cada instante de tempo do ensaio, um par tensão e deformação. Tá? Se eu pegar, né, esses pares, tensão e deformação, e plotar, né, num gráfico, aonde no meu eixo horizontal eu vou posicionar as minhas deformações, né, ou na abscissa, e no meu eixo, né, ordenado, meu eixo vertical, eu vou posicionar as tensões, né, e vou pontuar, eu vou pontuar todos aqueles pares de tensão e deformação. Então essa plotagem vai gerar uma curva que eu vou chamar de diagrama tensão-deformação, tá? Que pode ser um diagrama tensão-deformação convencional ou um diagrama tensão-deformação real. A gente vai explicar daqui a pouquinho a diferença, né? O interessante do diagrama tensão-deformação é que a partir dele eu consigo definir propriedades mecânicas do material, independentemente da forma ou tamanho. Ou seja, não significa que se eu determinar aqui, a partir desse diagrama, a resistência de um cilindro de concreto de 30 centímetros de comprimento e, sei lá, 10 centímetros de diâmetro, não significa que essa resistência que eu defini só vai ser válida para um outro espécime do mesmo tamanho e forma. Não, é uma propriedade do material, tá? Então eu consigo caracterizar todo o material semelhante àquele que eu ensaiei, certo? Então vamos lá. Uma coisa importante de definir também é que mesmo que eu esteja ensaiando, né, 2 corpos de prova ou mais corpos de prova de um mesmo material, por exemplo, de um mesmo lote de aço ou de uma mesma batida de concreto, esses diagramas eles nunca vão ser exatamente os mesmos, né? Porque esses resultados aqui eles variam, né? E eles dependem de muitas variáveis que são difíceis até impossíveis de serem contabilizadas, né? Imperfeições microscópicas, o modo de fabricação, então várias propriedades, até temperatura no ambiente, que vão influenciar
no resultado do ensaio, tá? Então, normalmente o que eu faço, eu ensaio um certo número mínimo de corpo de prova, que isso também é normatizado, né? E faço um tratamento estatístico para decidir a propriedade característica daquele material, tá bom? Então, aqui, esse diagrama, gente, ele é um diagrama específico, né? E representativo de um ensaio de tração num corpo de prova de aço, tá? Aí a gente vai estudar cada etapa dele aqui isoladamente, tá? Então, a primeira região aqui, ó, a primeira etapa dele aqui, a etapa A, é o que eu chamo de região de proporcionalidade, né? Ou região elástica, tá? Nessa região aqui vai ocorrer o que a gente chama de comportamento elástico do material, ou comportamento elástico linear, né? O que significa isso? Significa que aqui nesse ponto a curva, né, do diagrama tensão-deformação, na verdade é na maior parte uma reta, né? Então, se isso aqui é uma reta, o que significa que as tensões e as deformações, elas são proporcionais, ou seja, eu tenho uma linearidade na relação entre tensão e deformação, né? Significa que as tensões, elas vão aumentar na mesma taxa, na mesma proporção que as deformações aumentam, né? Elas são proporcionais, elas são lineares, a relação entre elas é linear, né? A principal característica da região linear, gente, é que se eu remover o carregamento, né, digamos que eu estou bem aqui, se eu remover o carregamento, o corpo de prova ele consegue retornar à sua condição original indeformada, né? Então eu estou aplicando o carregamento, eu tenho uma tensão aplicada, o corpo de prova vai apresentar uma deformação, mas se eu estiver dentro dessa região elástica, quando eu remover esse carregamento, o corpo de prova consegue retornar para sua condição indeformada, tá? Quando eu chego aqui no finalzinho dessa região, onde a curva se apresenta como uma reta, eu tenho aqui o meu limite de proporcionalidade. Então, aqui é o ponto onde a curva começa a se achatar um pouquinho. Depois dessa curva, eu até posso ter um pouco do comportamento elástico, mas ela já não é uma reta perfeita. Ela já começa a se achatar um pouquinho até que ela chega no limite de elasticidade, que aí realmente é o ponto final da minha região elástica, tá? Esse limite de proporcionalidade e o limite de elasticidade, por muitas vezes eles são muito difíceis de serem diferenciados, né? Porque, gente, isso aqui é um gráfico idealizado, né? É um gráfico didático para eu conseguir ensinar para vocês sobre todas as etapas e todas as regiões. Os gráficos reais, eles não são assim tão bonitinhos, né? Tão bem feitinhos assim, tá? Então, por muitas vezes é difícil saber exatamente, né, onde está o limite de proporcionalidade e elasticidade, porque eles estão muito próximos entre si. Então tá, passando para a próxima região aqui, eu tenho a minha região B, que é a região de escoamento, né? O que acontece aqui nessa região? Um pequeno aumento na tensão vai causar o colapso do material. Ah, o material vai entrar em ruína? Não, mas ele vai apresentar uma deformação permanente, né? Ele começa a se deformar excessivamente. Então ele ainda não rompeu, né? Mas ele já está se deformando excessivamente, né? Esse comportamento a gente chama de escoamento. E alguns materiais eles vão apresentar essa região de escoamento constante aqui, ó, que é uma região praticamente horizontal, que eu chamo de patamar de escoamento. O que significa aqui? Significa que eu tenho um acréscimo na deformação do material, mesmo sem um acréscimo
na tensão, né? Eu tenho uma linha horizontal ou quase horizontal, então eu tenho um acréscimo muito grande na deformação, sem acréscimo ou com acréscimo muito pequeno na tensão, tá? O que acontece aqui é que esse gráfico aqui, esse diagrama, ele não está em escala, tá, gente? Como eu falei, ele é idealizado. Normalmente, essas deformações aqui induzidas pelo escoamento do material podem chegar a ser de 10 até 40 vezes maiores do que essa deformação aqui na região elástica. Ou seja, originalmente, num diagrama real, essa reta aqui ela estaria muito mais inclinada aqui, ou seja, com poucas deformações, né? E aqui o patamar de escoamento ou um escoamento normal estaria bem mais aqui à direita, apresentando grandes deformações, né? De 10 a 40 vezes maiores do que as deformações elásticas, certo? Prosseguindo, gente, a próxima região é o que eu chamo de região de endurecimento por deformação, que é quando o escoamento terminar, né? O material ele apresenta o que a gente chama de endurecimento por deformação. Ele apresenta uma resistência nova que eu consigo aplicar mais carga, né? Então, eu consigo aplicar uma carga adicional que vai gerar essa curva aqui, ó, que vai crescer continuamente, tá? E essa curva aqui, ela vai crescer, né, até chegar aqui nesse limite, né, que é o limite de resistência, ou seja, é o ponto mais alto de tensão que eu vou obter no meu diagrama tensão-deformação, tá? Ok? A partir desse ponto, eu tenho a região de estricção. O que é estricção, gente? Estricção é esse fenômeno onde eu tenho uma redução sucessiva da seção transversal do material. Então, o corpo de prova ele vai começando a perder seção transversal. Eu tenho essa redução da área aqui da seção transversal, tá? E aí o meu gráfico ele vai caindo até ele chegar nesse último ponto, que é o meu ponto de ruptura, né? É o limite, o último limite de ruptura mesmo do meu corpo de prova, certo? Então, gente, esse é o diagrama convencional, né, de tração, de um ensaio de tração para o aço, certo? Além do diagrama convencional, eu tenho o diagrama tensão-deformação real. Qual a diferença entre os dois? No diagrama de tensão-deformação convencional, eu considero a seção transversal, né? Essa seção transversal aqui, ó, do meu corpo de prova, como constante ao longo de todo o ensaio. O que é uma simplificação, porque a gente sabe que a seção transversal, à medida que eu traciono o corpo de prova, a seção transversal dele vai sofrer alterações, né? A seção transversal ela vai diminuindo, inclusive quando entra aqui, ó, nesse ponto de estricção, principalmente quando ele entra em regime de estricção aqui. E no diagrama tensão-deformação real, eu não faço essa simplificação, né? Eu uso o quê? Eu uso a área da seção transversal real, no instante em que a carga é medida, tá? Então, em cada ponto de medição, né, de tensão e de deformação, eu estou considerando o diâmetro, né, a seção transversal real, né, naquele instante. Então, isso vai causar uma alteração no gráfico, né, no diagrama tensão-deformação, porque a área da seção transversal vai influenciar diretamente nos valores de tensão, né? O que acontece aqui, ó, é que dentro dessa região aqui, ó, elástica e a região de escoamento, eu não tenho diferenças, né, importantes entre o diagrama
real, que é esse aqui, ó. Tá? Esse é o real. E o convencional, que é esse aqui. Tá? Eu não tenho grandes diferenças. Essas diferenças, elas vão se acentuar um pouco aqui na região do endurecimento por deformação, mas principalmente aqui na região da estricção, né? Por que na região da estricção? Porque na região de estricção é que eu tenho a redução de seção transversal mais acentuada, né? E aí é justamente nesse ponto aqui que, se eu tiver no diagrama convencional, eu não estou considerando, né, na prática, a estricção, a redução da seção transversal, né? Então, o que acontece aqui, ó? No diagrama convencional, eu tenho uma redução. Quando eu chego aqui no limite de resistência, né? No limite, desculpa, no limite último aqui, né? O limite onde eu estou aplicando a maior intensidade de carga, eu tenho uma queda, né? Eu tenho uma queda aqui no cargo, o que indica para a gente que eu tenho uma carga decrescente acontecendo, já que a área é constante, né? No diagrama real, né? Já que a área vai diminuindo pela estricção e eu considero essa área, né, eu tenho uma tensão crescente, porque a tensão, gente, ela é inversamente proporcional à área. Então, se eu considero que a área está diminuindo, então eu vou obter resultados que indicam que a tensão está sendo elevada, que justamente porque eu tenho uma diminuição da área. Então, o que acontece para a gente na prática, né, da engenharia? A gente vai usar o diagrama real ou o diagrama convencional? Normalmente a gente vai utilizar o diagrama convencional. Por quê? Porque a gente viu que a diferença entre eles está principalmente aqui na área de estricção. Opa! Voltamos. Principalmente aqui na área de estricção. E nas outras áreas, principalmente na região elástica e de escoamento, eu não tenho grande diferença. E na maioria dos projetos de engenharia, a gente trabalha dentro da faixa elástica, né? Então eu não tenho muita perda, né, quando eu estou utilizando o diagrama convencional. E o diagrama convencional, ele é muito mais fácil de ser realizado, né? Imagina eu ter que considerar, eu ter que medir a variação de seção transversal para cada instante do ensaio. É uma coisa bem complicada de fazer, né? Então, como geralmente eu trabalho dentro da faixa elástica, né, onde as deformações não são muito severas, né, não são muito críticas, eu posso utilizar sem problemas, sem muitas perdas, o diagrama convencional, tá bom? Então, gente, para resumir aqui, eu tenho 4 regiões principais, né? Uma região de proporcionalidade aqui, uma região de escoamento, uma região de endurecimento por deformação e uma região de estricção, tá? Dentro da região elástica, qual é a principal característica? Eu tenho linearidade, né? A minha curva, na verdade, é uma reta, na maior parte, e eu tenho proporcionalidade entre tensão e deformação. Ao passo que, além desse ponto, ou seja, dentro da região B, C e D, eu já tenho o que eu chamo de região, o comportamento plástico. O que significa o comportamento plástico do material? Significa que, além desse ponto, se eu retirar o carregamento, eu até tenho um retorno, né, do material a uma origem mais próxima da origem indeformada, da condição indeformada dele, mas eu não tenho o retorno completo às condições originais. Ou seja, eu vou apresentar o que a gente chama de deformação residual, né? Porque, como eu falei para vocês, quando a gente entra no escoamento, eu já tenho deformações permanentes. O material ele já se deforma permanentemente, ou seja, eu não vou mais conseguir, mesmo que eu retire o carregamento, eu já não vou mais conseguir que aquele material retorne
para sua condição original e deformada. Ele vai voltar, né, um pouco, mas ele vai apresentar uma deformação residual, tá bom? Então vamos passar adiante, vamos falar da diferença agora entre materiais dúcteis e materiais frágeis, tá? O que significa? O material dúctil é aquele material que ele é capaz de apresentar grandes deformações antes de sofrer ruptura, tá? Isso é um material dúctil. Ele geralmente está associado com a presença do escoamento, mas não necessariamente ele precisa apresentar o patamar de escoamento. Como eu falei para vocês, o patamar de escoamento é essa região aqui quase horizontal. Nem sempre eu vou ter esse patamar, nem sempre eu vou ter essa região de escoamento constante, né? Eu posso ter escoamento, mas não dessa maneira aqui, tá? Então o material dúctil é aquele material que consegue apresentar grandes deformações antes da ruptura. Então ele é um material que ele é bem interessante para a utilização na engenharia, principalmente em situações onde eu preciso ter um material que seja capaz de absorver choque ou energia, né? E que se ficarem sobrecarregados, eles vão exibir grandes deformações antes de chegar na falha, porque é como se o material conseguisse avisar, né, que ele está sobrecarregado e que ele está apresentando risco de ruptura. Por quê? Porque ele apresenta grandes deformações que podem ser inclusive até visíveis, perceptíveis, certo? Então isso é o que caracteriza um material dúctil. Um material frágil, gente, não tem nada a ver com resistência, com o material não ser pouco resistente ou não suportar um carregamento muito alto, né? Não é isso que significa frágil. Frágil para a gente, a partir de agora, quando eu falo esse material frágil, eu estou falando que ele é um material que ele exibe ou pouco ou nenhum escoamento, ou seja, ele exibe pouca deformação, ele não é capaz de se deformar muito antes da ruptura, e aí por isso ele apresenta uma ruptura brusca, né? Porque normalmente ele é um material onde a ruptura ela se inicia com uma pequena trinca, né? Uma pequena imperfeição bem microscópica que se propaga rapidamente, né, pelo material, causando a ruptura total dele, né? Então é uma ruptura muito brusca. Eu tenho dificuldade em prever a ruptura daquele material observando ele, porque ele não vai apresentar grandes deformações, ou seja, ele não vai avisar, né? Ele não avisa que ele vai entrar em ruína, que ele vai romper, né? Como a característica, né, em relação à ruptura do material dúctil para o material frágil. O material dúctil, por exemplo, ele é um material que ele apresenta o fenômeno da estricção, né? Então, olha, ele apresenta uma deformação bem elevada e aí ele tem essa redução de seção transversal e alongamento, né, bem elevado antes de ele chegar à ruptura. Um material frágil não, ele tem essa ruptura mais brusca aqui, então ele nem apresenta estricção, ele não apresenta também a deformação elevada antes da ruptura, certo? Então essa é a diferença básica aí entre o material dúctil e o material frágil. O material frágil ele tem também a característica de ter normalmente um comportamento sobre tração bem diferente do comportamento quando ele é submetido à compressão. Por exemplo, o material dúctil, material frágil, desculpa, como concreto, como o ferro fundido cinzento, ele apresenta uma resistência à compressão bem mais elevada do que a tração. Por que isso acontece, gente? Como eu falei, a ruptura nesse tipo de material ela acontece a partir da propagação rápida de trincas, né, de fissuras. Mas se eu estiver comprimindo o material, apesar do surgimento das trincas, essas fissuras elas tendem-se a fechar, né? Elas vão tender a fechar porque eu estou comprimindo aquele material, né? Eu não estou tracionando. Então isso faz com que esses materiais tenham normalmente uma resistência à compressão bem mais elevada do que a resistência à tração. Esse, por exemplo, um diagrama aqui do ferro fundido cinzento, um diagrama
característico aqui, né, sem muita precisão, mas só para a gente entender um pouco a forma, esse é o que a gente chama de diagrama completo, tá, gente? Por quê? Porque ele está mostrando aqui o comportamento, tanto a compressão aqui, ó, que é essa zona negativa, tanto a tração. Ó. Então, vocês podem ver aqui que ele tem uma resistência, né? Ele consegue chegar no nível de tensão aqui até a ruptura bem maior do que aqui na tração. Ó, por exemplo, o diagrama completo do concreto. Ele tem mais ou menos essa forma aqui. Olha como o concreto ele tem uma resistência muito melhor à compressão do que à tração, né? A resistência do concreto à compressão ela tende a ser de 10 a 12 vezes mais elevada do que a resistência à tração. Então, o concreto ele é um material que tem baixa resistência à tração, né? Esse é o motivo da gente utilizar o concreto armado, né? O que é o concreto armado? É a combinação do concreto, né, e do aço. Porque o concreto ele tem baixa resistência à tração e o aço ele tem alta resistência à tração, né? Então a gente combina, né, as melhores propriedades de cada material para a gente gerar ali um material que vai responder bem, né, tanto a tração e a compressão. Não que o aço não responda bem à compressão, porque o aço ele responde tão bem à compressão quanto à tração. Ele tem praticamente a mesma resistência. Mas o aço é mais pesado, ele é mais caro, ele não pode ser moldado em loco. Então a gente junta todas essas boas características do concreto, assim como uma boa resistência à compressão, e reforça esse concreto com o aço para que a gente tenha um concreto armado, né? Um material que tem assim, o melhor dos dois mundos. É muito interessante para o uso, por isso é largamente utilizado na engenharia civil, certo? Bom, vamos chegar aqui num dos pontos altos desse assunto, que é a lei de Hooke, né? Como a gente viu antes, o diagrama tensão-deformação, ele tem uma região ali linear, né? Que é a nossa região elástica. Então, nessa região eu tenho relação linear, eu tenho relação de proporcionalidade entre tensão e deformação, né? A propriedade que rege, né, a relação entre tensão e deformação dentro da região elástica é o módulo de elasticidade, né? E o módulo de elasticidade ele aparece aqui no que a gente chama de lei de Hooke, né? Que é conhecida assim por causa do Robert Hooke, né? Que foi um cientista lá de 1600 e pouco que estudava esse assunto aqui. Então, a lei de Hooke, gente, é essa lei que finalmente explica para a gente qual a relação entre tensão e deformação, porém, apenas dentro da região elástica. A lei de Hooke, ela não tem validade na região plástica, tá? Então, a lei de Hooke, ela determina a relação entre tensão e deformação dentro da região de proporcionalidade. Tá? Então, por isso que se a gente for olhar bem para essa formulazinha aqui, a gente vai ver que ela né, não é nada mais do que a equação dessa reta aqui, né? E o módulo de elasticidade, ou chamado também de módulo de Young, né, que é um outro cientista, o Thomas Young, que publicou, né, também estudou o assunto, o módulo de Young, ou módulo de elasticidade, não é nada mais também do que a inclinação dessa reta aqui da região elástica, tá? O que significa? Quanto maior o módulo de elasticidade, mais inclinada essa reta tá. E quanto mais inclinada e maior o módulo de elasticidade do material, significa que aquele material é mais rígido, tá? Então, quanto maior o módulo de elasticidade, maior a rigidez do material. Quanto menor o módulo de elasticidade, mais deitada essa reta tá aqui, significa que o material é menos rígido, né? O material é mais flexível, ele vai apresentar maiores deformações para um certo nível de carregamento, um certo nível de tensões, tá certo? Então, o módulo de elasticidade, pessoal, é uma propriedade mecânica dos materiais. Então, cada material
tem um módulozinho de elasticidade que indica para a gente qual é o nível de rigidez de material, né? Se o material ele é muito rígido, ele é muito flexível, né? Como é que esse material responde dentro da região elástica, né? Em termos de tensão e deformação, certo? Então é uma propriedade muito importante e que a gente não pode se confundir. O módulo de elasticidade ele não está relacionado à resistência mecânica do material. Tá? A resistência mecânica do material é o quanto de tensão, quanto de carga aquele material suporta, né? Como eu falei lá no início da aula, o quanto ele suporta antes dele entrar em colapso, em ruptura ou apresentar deformações excessivas. Tá? Não é isso que o módulo de elasticidade diz para a gente. O módulo de elasticidade diz qual a relação entre tensão e deformação que aquele material apresenta. Ou seja, para um determinado nível de tensão aplicada no material, aquele material vai se deformar muito, vai se deformar pouco, né? Ele é um material mais rígido ou ele é um material mais flexível? É isso que indica para a gente o módulo de elasticidade, né? Resistência mecânica é indicada por tensão de ruptura ou tensão de escoamento, de acordo com o material e projeto, certo? Lembrando, lei de Hooke, módulo de elasticidade, só é válida dentro da região elástica. Ok? Gente, para fechar, vamos só comentar um pouco aqui sobre o coeficiente de Poisson. Por que é importante isso? Porque lá na frente, né, mais cedo, eu falei que quando eu aplico uma tensão, por exemplo, de tração em um elemento, né, em um material, ele sofre variação de seção transversal. E é isso que o coeficiente de Poisson diz para a gente, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma tira elástica, né, que tem esse formato pontilhado aqui, seria o formato original dela, tá? Quando eu traciono, né, eu estico essa tira elástica, a gente vai ter aqui uma redução, ó, lateral, uma redução na seção transversal dessa tira, né? Então, uma deformação longitudinal, aqui, ó, um alongamento nesse caso longitudinal, vai causar uma deformação lateral ou um encurtamento lateral, tá? Ou seja, o alongamento de uma peça numa direção vai causar o encurtamento da peça na outra direção, na direção perpendicular. E o contrário também funciona, né? O encurtamento de uma peça numa direção vai causar um alongamento dela na outra, tá? Vice e versa, tá? E aí o coeficiente de deformação, ele é definido aqui pela razão, né, entre a deformação lateral e a deformação longitudinal, com um sinalzinho de menos aqui. Por quê? Porque quando a deformação longitudinal, por exemplo, ela é uma deformação positiva, né? Ela alonga, a deformação lateral ela é negativa, ela encurta, tá? E vice-versa. Por isso eu tenho o sinalzinho aqui negativo para indicar essa relação aí, né? Do alongamento numa direção com o encurtamento numa direção. O coeficiente de Poisson, portanto, ele é adimensional, tá? Ele é adimensional, porque eu estou dividindo uma deformação por uma deformação, e então ele é adimensional. E o valor dele varia aí entre 1/4 e 1/3, mais ou menos. Uma coisa que eu lembrei agora, peço perdão, já que eu falei da unidade, né? Já que o coeficiente de Poisson é adimensional, eu acabei esquecendo de comentar que o módulo de elasticidade, qual é a unidade dele? Se a tensão está em Pascal ou MPa, como a gente costuma utilizar, e a deformação é adimensional, então o módulo de elasticidade ele vai assumir unidade de tensão. Então ele vai assumir qual é a unidade básica? Newton por metro quadrado. Mas a gente usa MPa ou, mais comumente ainda, a gente usa o GPa, que é o gigapascal, tá? Que aí é 10⁹ vezes Pascal, né? 10⁹ newtons por metro quadrado, tá? Perdão aí, tá esclarecida agora a unidade de medida
do modo de elasticidade. Bom, gente, então por hoje é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham entendido. Esse é um assunto bem importante, tá? Estudem bastante, peguem um livro, tem muito mais informação, a informação muito mais detalhada nos livros. Estudem bastante, que esse assunto aqui é para a vida. Vocês vão usar isso aqui para sempre na prática de engenharia, tá? E na próxima aula vamos fazer exercícios para praticar, fixar o assunto aí, tá bom? Então, por hoje é só. Obrigado e tchau.